casa informa que o uso da máscara é facultativo, que nós não tiramos os avisos nas laterais, porque vai decreto, volta decreto, e aí nessa briga política a gente fica confuso. Então fica de forma voluntária, em respeito à posição de cada um. Não estou falando de crença nem de fé, né? Parece que até a ciência bate cabeça. Então, quem somos nós para questionar isso? Fica aí de forma voluntária. Quando veio os decretos, a gente respeitou, né? Quando pediu para reduzir o salão, a gente reduziu. Quando mandou fechar, a gente fechou. Quando mandou colocar termômetro na entrada para medir a febre, a gente colocou. Álcool gel, a gente colocou. Então, a gente cumpriu tudo e agora, que de certa forma está liberado, cada um fica à vontade, respeitando um ao outro, né? Quem estiver aí com um pouquinho doente, fica na consciência, né? De cada um. E não viu de colocar a máscara. Eles não são especialistas da área, pelo contrário. Mas a gente tem que passar os recados porque a casa tem o CNPJ, tem que respeitar isso aí. Que a paz esteja com todos nós, que possamos buscar nesta noite a compreensão das coisas, o conhecimento de si mesmo, através da permissão de Deus, que nos forneceu todo esse elemento material para o nosso progresso, para a nossa continuidade, porque somos espíritos eternos em passagem por esse corpo. Que Deus abençoe a todos, que a espiritualidade de luz interceda junto a nós, nos trazendo esse equilíbrio, que possamos compreender que através da humildade, da simplicidade, nós vamos enfrentar melhor as situações da vida, do que vem acontecendo. Não podemos nos esquecer de Deus, o nosso Pai Criador, de Jesus, o nosso modelo, e que somos todos irmãos, centelhas divinas, filhos de um mesmo Pai, voltados para o crescimento, o conhecimento, e somente nos amando que vamos chegar até Deus. Nós possamos na noite de hoje encher os nossos corações de amor e compreensão, que o amor é a verdadeira riqueza de todos os filhos de Deus. Nesta união de pensamentos, buscando sempre um modo de viver através do próximo, através da caridade, através do perdão, vamos em direção da luz, marchando forte como soldados de Cristo e do Evangelho. Nós pedimos as bênçãos para o nosso irmão Nelson, que veio hoje aqui nos brindar com seus ensinamentos, e rogamos ao seu anjo guardião, ao seu mentor, que lhe oriente, que lhe traga clareza e bons pensamentos na noite de hoje. A Cruzada Espírita agradece, meu irmão, a sua vida, e que o seu retorno possa ser abençoado na noite de hoje. Que assim seja. Queridos amigos, irmãos, irmãs, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe, nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. É com muito carinho que mais uma vez nós nos reunimos nesta casa que nos acolhe, para que possamos refletir acerca da mensagem de Jesus, trazida de volta pelas instruções dos benfeitores espirituais, na codificação da doutrina espírita. Hoje nós vamos iniciar
as nossas reflexões, lembrando o pensamento de um professor. Ele é psicólogo, professor da Universidade da Pensilvânia, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia. Possivelmente muitos ou todos conhecem ou já ouviram falar. Trata-se do professor Dr. Martin Seligman. Dr. Martin Seligman, ele tem um pensamento que nos convida à meditação. Ele fala sobre o otimismo. Ele afirma categoricamente que o otimismo é força criadora da vida. Mantém a vida, mantém o bom ânimo. Quando nós estudávamos esse ponto, essa frase, esse ensinamento dele, nós entramos em contato com uma reportagem que o próprio Martin Seligman deu há alguns anos para uma revista. E esta revista publicou esta reportagem, essa entrevista, e o título da entrevista é: Psicólogos começam a entender o que faz o homem feliz. Nós já falamos sobre a felicidade aqui, acho que mais de uma vez, é isso? Antes de nós refletirmos acerca da reportagem, vamos só lembrar o que é que nos faz felizes, ou o que é que nos faz felizes. O que é? Para o gordinho, comer. Para aquele que gosta de passear, fazer as suas viagens. Para aqueles que gostam desta ou daquela atividade, fazer essa ou daquela atividade. Isso nos traz bem-estar, uma certa satisfação. Mas a felicidade mesmo, ela só depende de duas situações, dois fatores. Esses dois fatores foram desenvolvidos foram estudados pelo professor Dr. Samuel Gomes. Samuel Gomes é um economista dos Estados Unidos, professor do Instituto Santa Fé, e ele afirma que, para sermos felizes, nós precisamos de duas condições: a benevolência e a gratidão. A benevolência na sua mais ampla concepção. O bem, a ação do bem, o perdão incondicional das situações que muitas vezes nos desagradam, nos trazem uma certa preocupação ou pensamentos um pouco diferentes, usarmos da misericórdia incondicional, ajudarmos os nossos semelhantes, enfim, todas aquelas situações que Allan Kardec, ao perguntar aos benfeitores espirituais como entendia Jesus sobre a caridade, os benfeitores respondem: fazendo bem, sem olhar a quem, sem segundas intenções, e se necessário for, um sacrifício de interesse pessoal. E a gratidão, benevolência e gratidão. A gratidão sempre presente a Deus, nosso Pai, àqueles que conosco caminham, porque todos aqueles que conosco caminham, de alguma forma, nos afetam, nos trazem energias, nos ajudam na nossa experiência. Mas e aquele que nos desagrada? Ainda assim, eles também nos ajudam, para que possamos vigiar as nossas próprias ações e nos esforçarmos, porque são estes amigos, são esses irmãos que muitas vezes necessitam mais da nossa atenção. Mas vamos voltar à reportagem do Martin Seligman. Ele afirma categoricamente que uma atitude otimista é fundamental para a felicidade. Pessoas otimistas, resumidamente, em tópicos, pessoas otimistas tendem a minimizar as causas dos seus problemas. Pessimistas culpam a si mesmos por tudo o que dá de errado. E o ideal
é não alimentarmos tristezas e desencantos. E, de uma forma bem categórica e elegante, ele diz mais ou menos o seguinte: façamos o nosso melhor e nos deixamos conduzir pelas leis divinas. Olha só onde ele chega. E aí então nós começamos a pensar no otimismo nas nossas ações, no nosso dia a dia. Quando nós pensamos por que o sermos otimistas, porque sermos otimistas, primeiro, o meio que nos acolhe. Nós estamos exatamente no meio que necessitamos vivenciar as nossas experiências. O planeta que nos acolhe. Já paramos para pensar na grandiosidade que é o planeta Terra? Cada planeta, com as suas características, recebendo os espíritos nas suas necessidades e possibilidades, mas o planeta Terra que nos acolhe, nós já paramos para pensar? Existe um estudo, até há alguns anos, mais ou menos 15, 16 anos passados, os estudos que eram feitos tomavam por base a observação de um ou dois satélites ao mesmo tempo, satélites artificiais. No ano de 2008, foi feito um trabalho onde foram utilizados dezenas de satélites artificiais ao mesmo tempo, captando e oferecendo as imagens, oferecendo os resultados, oferecendo calor, temperatura, correnteza, para que os cientistas pudessem chegar a algumas conclusões, pudessem desenvolver o aprimoramento do estudo. E eles chegaram a algumas conclusões que são notáveis. Este estudo ele deve ter mais ou menos 3 horas, porque ele depois foi convertido num filme, num documentário, possivelmente muitos ou todos conhecem, A Terra Vista no Espaço. E ali nós vamos encontrar, rapidamente, alguns tópicos que nos chamam a atenção. Eles chamam a atenção, eles afirmam categoricamente que a Terra é um organismo vivo e dinâmico. É um super sistema gigantesco, interligado, capaz de preservar a vida. A Terra por si só, ela age e ela se recompõe diante das próprias interferências que nós muitas vezes realizamos no meio. O que chama a atenção neste organismo vivo e dinâmico são os sistemas que se interagem para manter a vida. Nós imaginamos muitas vezes que a vida ela se mantém na superfície, nas plataformas continentais, mas não. Eles chegaram a uma conclusão notável, dizendo que, afirmando categoricamente que 2 sistemas que se interagem, que é o fogo da lava, que vem do interior do planeta, em contato com as águas dos oceanos. E isso acontece para que os nutrientes que mantêm a vida em todo o planeta se originam desse contato. Então, como é que esses nutrientes que nascem nos oceanos vão para os continentes? Eles nascem basicamente em 2 pontos, Polo Norte e Polo Sul, e são colocados, chegam às correntes marítimas. As correntes marítimas são rios dentro dos oceanos, e aí eles estão conduzidos por todo o planeta, por toda a Terra. Nós vamos encontrar algumas situações nas plataformas continentais. Por exemplo, o deserto do Saara, ele contém substâncias que fomentam a vida, fertilizam o solo. Fertilizam que solo? O solo da Amazônia. Como é que ele chega? Lá da África, lá no deserto do Saara até a Amazônia. Naquelas tempestades, esses nutrientes vão para as correntes marítimas
e chegam na Amazônia, e chegam em outras florestas, em outros campos tropicais. Existe, como nós sabemos, já estudamos nos bancos escolares, o campo de força que protege a Terra e protege a vida, que é a atmosfera. Existem as auroras polares, que é a aurora boreal e a aurora austral. E existem as tempestades e raios, que decompõem o ar é decomposto em íons. E esses íons comentam e dão vida ao planeta. Só um detalhe: onde é que existe a maior incidência de raios no planeta? Exatamente. No Brasil. Que é onde tem uma quantidade enorme de leitos fluviais, a água é abundante, então nós temos a maior incidência de raios no Brasil. Qual o detalhe? Isso tudo foi bolado por alguém, de conformidade com alguma coisa. E aí então nós vamos voltar um pouco no tempo. Há mais ou menos alguns bilhões de anos passados, quando o sistema solar começou a se formar pela aglutinação das moléculas contidas na poeira que deram origem ao sistema solar, à estrela, ao Sol, aos planetas, aos corpos celestes que vivem circulando pelo sistema. Jesus, o ser mais perfeito que esteve entre nós, já participava deste trabalho, desta realização. Ele foi um dos espíritos da sociedade de espíritos puros, da comunidade de espíritos puros, encarregados do trabalho de formação do sistema solar. O sistema encaminhado, ele toma para si, e é designado, e é determinado, os destinos do planeta Terra, que ele habilmente, habilidosamente, amoravelmente, com paciência, tem demonstrado, tem realizado, e nós vivenciamos essas atividades e agora começamos a compreender a ação do Mestre no planeta que nos acorda. Então, isso nos traz algumas reflexões. Por que meu otimismo? Porque nós vivemos num ambiente que nos conduz à harmonia e à perfeição. Algumas situações acontecem que nos chamam à reflexão. Diariamente nós somos convidados a alguma realização. Diariamente nós somos defrontados com situações que muitas vezes nos convidam à reflexão. Muitas vezes nos defrontamos com as decepções, com as situações que nos trazem desagrado, aflições. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco. Existe uma reflexão. Na natureza, tudo é conduzido à harmonia. Por quê? Porque a natureza, porque tudo no universo caminha de conformidade com a lei divina. Deus, nosso Pai. E Deus é amor. Deus é amor que nos conduz e se conduz pela vivência do amor universal. Então, nesta reflexão, nós temos em mente que a vida humana passa por etapas, várias etapas. Nós temos a primeira infância, que é vai do 0 aos 6 anos, talvez até um pouco mais, 7 em determinados casos, e que é a base para a fase seguinte, segunda infância, que é a base para a fase seguinte, terceira infância, ou a adolescência, ou a juventude, a mocidade, quando o espírito já trazendo os caracteres, trazendo as suas conquistas e necessidades de outras esferas, de outras épocas, não de outras esferas, de outras reencarnações, coloca em prática tudo aquilo que veio realizar aqui. Se nós pensarmos no nosso dia a dia, a noite, ela é um intervalo para que a natureza se recompõe. Nós pensamos no inverno,
Pensar em inverno aqui na nossa região é um pouco complicado, mas nós estamos chegando lá e dá para ver as consequências da estação do inverno. Por quê? Porque é a época de renovação da própria natureza. Aqui nós temos, conforme a temperatura, quente, bem quente e muito mais quente, é isso? Então, na nossa região, Olímpia, Rio Preto, São Carlos para cá é desse jeito, a gente não vê muita diferença. Mas existem lugares no planeta, principalmente as áreas mais geladas, mais frias, por exemplo, na Europa, onde a gente percebe bastante isso. E lá existe, como em todo o lugar, inclusive na nossa região, que a temperatura é elevada, existe uma situação que nos convida à reflexão. Há alguns anos eu trabalhava em Barretos. Então eu visitava algumas empresas, usinas. E um dia eu fui falar com um engenheiro agrônomo. Eu falei, olha, parece que a vegetação está morrendo. Ela é época de estiagem. E o agrônomo disse, olha, os vegetais não morrem, eles hibernam. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas não deu para perguntar por quê, porque a gente estava fazendo outra coisa. Era um outro trabalho, não tinha nada a ver com a parte de agronomia, mesmo porque eu não entendo nada disso. E aí o tempo passou. No ano de 2018, nós participávamos de um curso do tribunal, onde estamos vinculados. E ali nesse curso, alguém levantou e trouxe uma explicação que já estava na minha cabeça há alguns anos. Tá? Eu trabalhei em Barretos de 95 a 2002, em 2018 eu ainda não sabia porque os vegetais não morriam, só hibernavam. E aí nos foi mostrada uma cena que é inesquecível. Essa cena diz mais ou menos o seguinte: quando as chuvas diminuem, quando a estiagem aumenta, quando o inverno se aproxima, na época do outono, os vegetais, eles trazem para as suas raízes a seiva que dá vida ao vegetal. Por isso as folhas caem, os galhos secam, quebram, tudo isso. E aí tem o inverno, que é a falta de chuva, no nosso caso aqui, no Brasil, na nossa região. E aí, quando vem a primavera, que as chuvas começam a despontar novamente, aquela seiva que está armazenada na raiz do vegetal, ela volta para as regiões periféricas, fazendo com que floresça a vida. E aí vem um pequeno detalhe, a nossa reflexão. Alguém teve a ideia de fazer isso. Alguém teve a ideia de manter a vida, para que esta vida se renove. Quando nós pensamos neste alguém, nós lembramos de uma questão formulada por Allan Kardec. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, na questão 1625, qual o tipo mais perfeito que Deus permitiu reencarnar-se entre nós, para que nos servisse de modelo e de guia? E os Espíritos simplesmente respondem: Jesus. Em algumas traduções nós vamos encontrar vede Jesus. E aí então nós nos lembramos da citação que fizemos acerca da mensagem de Emmanuel contida no livro A Caminho da Luz. Jesus já era um Espírito perfeito quando o sistema e o nosso planeta começou a se formar. Quando nós pensamos neste ser que nós ainda estamos buscando entender, que nós ainda buscamos compreender, que nós ainda estamos recebendo informações e às vezes não conseguimos compreender a amplitude da sabedoria, da inteligência, da perfeição desse ser, nós começamos a imaginar o que foi que ele realizou entre nós. E aí então nós nos lembramos. Ele nasceu num ambiente conturbado, tumultuado. A Palestina daqueles dias,
Israel, Palestina, dos dias de hoje, o Oriente Médio. Aquela região era dominada por um império estrangeiro, o Império Romano. O Império Romano, ele fazia as suas conquistas, respeitava algumas normas, mas impunha as suas regras. E isso as pessoas não concordavam. A maioria das pessoas ali viviam revoltadas, tumultuadas por isso. Nós ouvimos falar muito pouco sobre a infância de Jesus. Os historiadores não falam sobre... Alguns historiadores nem falam de Jesus como deveriam falar. Se nós pegarmos alguns livros que falam sobre a história mundial e os períodos, nós às vezes nem encontramos citações de Jesus, como deveríamos, ou como poderíamos estudar. Mas os Espíritos amigos nos falam da infância de Jesus. A infância de Jesus, retratada por Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, nós vamos encontrar um jovem, uma criança, ainda na fase de infância, que era um espírito diferente. Como nós brincamos com as nossas crianças nos dias de hoje, dizemos que eles vêm com um chip a mais, né? Porque a gente às vezes não consegue acompanhar o que eles estão fazendo. Assim era Jesus. Com um detalhe: ele tratava a todos, inclusive aquelas pessoas que eram tidas como pessoas não muito bem vistas nas cidades, nas sociedades de então, como pessoas queridas, como pessoas, como irmãos, que na realidade somos. Em determinado momento, ele reúne alguns amigos e fala a estes amigos. E estes amigos começam a ficar maravilhados com a mensagem do Mestre. Ele passa a reunir as multidões, os corações simples, os puros de coração, como se refere em uma das suas mensagens no Sermão da Montanha da Bem-aventurança. E as pessoas ficam maravilhadas. A partir disso, ele fala sobre Deus, nosso Pai. Aliás, Deus era temido. Deus era tido como alguém que caminhava ao lado de alguns exércitos contra outros exércitos, naquela época, naquela terra tumultuada. E ele se refere a Deus como sendo um Pai, amorável, justo e misericordioso. E a partir daí, os doutores da lei, os estudiosos da lei vão saber, vão tentar descobrir o que é que aquele jovem falava àquelas multidões. E entre estes ensinamentos, ele fala da vida depois da vida. E as pessoas não compreendiam. As pessoas imaginavam como os judeus conheciam na época que seria uma ressurreição. E aí, para demonstrar esse seu ensinamento, quando ele foi aprisionado e crucificado, retorna ao plano espiritual e 3 dias depois ele retorna ao convívio daqueles com os quais ele passara o período do seu messianato. Quando nós pensamos nesse ser maravilhoso, nós nos lembramos o que seria viver algum tempo ao lado do nosso querido Mestre. Ele sabia que nós não conseguiríamos compreender todos os seus ensinamentos. Ele falou muita coisa, algumas coisas não tínhamos condições de compreender, e em determinado momento, em determinada ocasião, segundo o relato do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, Jesus teria dito aos queridos amigos: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que vos mande um outro Consolador, que vos fará lembrar de tudo isso que vos tenho dito, vos dirá coisa nova e ficará eternamente convosco. Quando nós pensamos neste Consolador prometido por Jesus, nós que somos aprendizes da doutrina espírita, concluímos
com base em outros ensinamentos do Mestre e com base nas informações e instruções dos benfeitores espirituais. O Consolador prometido por Jesus é a própria doutrina espírita, que no momento aprazado trouxe uma mensagem que pudesse ampliar a nossa compreensão da bondade e da misericórdia e do amor divino para com todas as suas criaturas. Quando nós pensamos na doutrina espírita, nós lembramos alguns ensinamentos, rapidamente, trazidos pelas instruções desses amigos. Que a morte física é um fenômeno natural, assim como todas as ocorrências em todas as fases, em todas as situações da natureza. Se nós pegarmos os vegetais não morrem, eles hibernam, eles sobrevivem. Se nós buscarmos os seres vivos, animais, nós vamos encontrar as mesmas condições, se renovam, para mais adiante recomeçarem as suas experiências. O espírito imortal, por que imortal? Porque nós somos criados simples e ignorantes. Ainda o princípio inteligente a ser trabalhado pela lei divina. E neste trabalho, junto ao princípio inteligente, nós vamos desenvolvendo alguns instintos, ainda na fase de instintos. E em determinado momento nós recebemos algo mais. E esses instintos passam a ser trabalhados de forma mais ostensiva. E nós assumimos o compromisso de nos aperfeiçoarmos. Ah, mas eu não me lembro de ter assumido esse compromisso. Não, isso não é assumir um compromisso porque nós quisemos, porque nós queremos. Não, isto é porque a lei divina assim determina. Todos nós, então, tivemos aquela fase, princípio inteligente. Em determinado momento, somos dotados de algo mais, que é o espírito imortal, aí sim, o espírito imortal, que vai caminhar rumo à perfeição. Se está lá no Gênesis, evolução dos mundos. Uma frase que a gente às vezes quase se perde, mas é exatamente isso que fala. Somos dotados de algo mais que vai nos aparelhar, que vai nos preparar para a imortalidade. Assim compreendendo, nós começamos a vislumbrar o que é a vida. A vida física é uma oportunidade de crescimento, aperfeiçoamento, passarmos por algumas situações. Allan Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Questão número 132 do Livro dos Espíritos. A gente sempre lembra isso. Qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos? Né? Aí, que isso? É isso? São os 4 objetivos. Passarmos pelas provas, passarmos pelas expiações, cumprirmos a nossa parte na obra da criação e nos aperfeiçoarmos. Passarmos pelas provas por quê? Porque nós já trazemos, ao reencarnarmos, uma bagagem de realizações. Trazemos virtudes. Todos nós, sem exceção, trazemos virtudes. Até mesmo aquela pessoa que a gente considera que não tem jeito. Não, ele também tem virtudes. Ele, ela, também tem virtudes. E todos nós temos algumas fraquezas. Ora mais, ora menos. Então nós passamos pelas provas para que este conhecimento, esta bagagem de realizações que nós trazemos, possa ser incorporado em definitivo pelas experiências pelas quais nós passamos. Neste caminho, de vez em quando, a gente sai do eixo, faz alguma coisa que não deve. Alguém daqui saiu do eixo alguma vez, neste ano? Vou nem falar essa semana. Só nós dois. Só nós dois. É isso? Ninguém mais, graças a Deus. Mais um centro onde só tem o orador e o dirigente. É isso?
Mas, graças a Deus, nós passamos por algumas situações e saímos do eixo. E é necessário que reparemos isso. Então, nós espiamos determinadas situações. O mundo que nos acolhe é essa perfeição a que nós nos referimos, agora há pouco. É o sistema que se mantém, é a vida que se renova, são as oportunidades que se apresentam sucessivas vezes, e isso faz com que nós assumamos compromissos com o meio que nos acolhe, e assumimos um compromisso que diz respeito àquilo que nós, encarnados, ainda no mundo que nos sensibiliza muito materialmente, exerce sobre nós, que é cumprirmos a nossa parte na obra da criação, para que desenvolvamos o intelecto, nos aprimoramos e colaboremos com o meio que nos acolhe. Isso tudo faz com que nós nos aperfeiçoemos. Quando nós pensamos dessa maneira, imaginemos, depois da vida física, nós retornamos à vida espiritual. E a vida espiritual, o que é? Na realidade, dizem os benfeitores espirituais, é o normal, da vivência do espírito imortal. A reencarnação é uma passagem rápida, é uma passagem relativamente rápida. Mas então, por que nós precisamos passar pela reencarnação? Para aprendermos, incorporarmos valores que numa existência mais ou menos longa, nós demoraríamos muito tempo mais. Então, em pouco tempo, aquelas experiências no campo material, com as limitações que nós trazemos, que a vida material nos impõe, nós vamos realizar ali, com boa vontade, aquilo que talvez demoraríamos séculos para incorporar em termos de valores e aprendizado. E aí, então, nós chegamos a um impasse, aquela situação, porque nós convivemos, ainda mais nesses dias, com a situação daqueles que se anteciparam a nós, de retorno à vida espiritual. Os nossos entes queridos, os nossos amigos. Nesses últimos meses, nós estamos aí assustados, porque as famílias, as sociedades têm assistido, têm visto muitas vezes espíritos, amigos, personagens, pessoas anônimas, inclusive, retornarem à vida espiritual. E o que isso realiza em nós? Nós, aprendizes da doutrina espírita, sabemos que estão retornando à vida espiritual para se prepararem para uma próxima existência. Mas acabou. Quando nós pensamos que a vida é o fim de tudo, ou como as pessoas que ainda não conhecem, não compreendem os ensinamentos dos benfeitores amigos, isso é o fim de tudo? Absolutamente. Nós também vamos retornar à vida espiritual e vamos nos reencontrar. Mas só quando eu retornar depois da vida física, depois da morte física? Não. Nós podemos nos reencontrar praticamente todos os dias. É que nós não nos lembramos. O que acontece quando nós nos preparamos para o repouso noturno? Nós nos preparamos, nós nos aquietamos e o nosso corpo descansa. E nós, espíritos, nos desligamos parcialmente desse corpo e vamos onde melhor nos afinamos. Vamos nos encontrar com outros amigos, vamos nos encontrar para estudos, para trabalho, para a realização de alguma atividade. E, às vezes, nos reencontramos com aqueles que já estão desembaraçados do corpo físico, se assim permitir a misericórdia divina, se assim permitir o nosso estado vibracional. Porque aqueles que retornaram necessitam também do nosso equilíbrio para que eles possam também continuar suas experiências. Isso tudo vai de encontro ao quê? Por que é que nós estamos nos referindo a isso? Porque Jesus falou do Consolador prometido, enquanto ele, se nós
Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, que vos mande um outro Consolador. Porque nesta jornada, ou nestas fases, nessas jornadas, nós incorporamos em nós aquilo que já está além dos instintos e das sensações, que é o sentimento. O que aqui faz com que o sentimento se engrandeça na criatura? Exatamente. É o amor. É o sentimento de amor. Deixa eu só largar o microfone para saber o que o amor faz, o que acontece conosco, com aqueles com os quais nós convivemos, quando o amor, os laços do amor se estabelecem em nós. Todo mundo lembra? Nunca mais se desfazem. Mas eu estou distante da pessoa querida. Não tem problema. Os laços do amor estão já realizados, já estão estabelecidos. Nós vamos nos reencontrar. Nessa existência é possível, se ele reencarnar ou se nós reencarnarmos. Na vida espiritual, diariamente, praticamente, não vamos dizer praticamente diariamente, porque eles também trabalham na vida espiritual, e nós também trabalhamos na vida enquanto estamos na vida física. Nós também temos compromisso, mas os laços do amor não se desfazem. Mas e se eu não encontrar agora, conforme eu quero? Não tem problema, vamos nos reencontrar em algum momento. Aqui, no plano espiritual, em algum ambiente, vamos nos reencontrar e nos rever. Então, quando Jesus falou sobre o Consolador prometido a todos nós, tenhamos em mente que a doutrina espírita nos traz esse conhecimento. Como é que nós vamos ter ideia de que isto é da lei divina? O que foi que Jesus falou acerca da nossa aquisição de conhecimentos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso? O que é a verdade? É a minha verdade? O outro? Não. A verdade é a própria lei divina, que nós ainda não conhecíamos, e que agora estamos tendo lampejos. Ora aqui, ora lá, nós estamos descobrindo, a nossa lucidez está se ampliando. Então, tudo isso é algo para que nós fixemos as nossas atenções. Quando nós pensamos desta maneira, pensamos nos entes queridos que nos antecederam. Todos nós temos familiares, amigos, pessoas queridas que nos antecederam. E o que é que acontece? Existem algumas mensagens que nos falam acerca deste retorno à vida espiritual. São as desencarnações prematuras. Por que será que Deus permitiu que o ser querido, por exemplo, quando meu pai desencarnou, nós fomos pegos de surpresa. Eu não era mais um adolescente, mas estava assim naquela fase, e nós recebemos aquela notícia com, num primeiro momento, dor. Mas o que permanece é a saudade da convivência. Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque estavam nos problemas do ser reencarnante, que retorna à vida espiritual. Ele já tinha cumprido a sua parte. Então, é natural que ele retorne à vida espiritual para se preparar para as próximas experiências. Existe muitas vezes o contrário. Nós encontramos pessoas que prematuramente retornam à vida espiritual. É difícil nós compreendermos isso, porém, temos que ter em mente que aquele ser querido que retornou antecipadamente aquilo que nós prevíamos, aquilo que nós imaginávamos que seria o natural, ele já cumpriu a sua parte. E ele volta à vida espiritual para se preparar para novas atividades, novas experiências. Mas estava na flor da idade, a vida estava despertando. Mas tudo que foi adquirido não se perde.
Porque tudo que nós incorporamos em nós, em termos de valores, permanece conosco. Pascal disse: os verdadeiros valores da vida são aqueles que permanecem conosco onde quer que estejamos. Encarnados, desencarnados, nesta ou em outra esfera deste universo que nos acolhe a todos. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele trabalhou estas informações, trouxe esmiuçadamente esses dados, essas instruções que os benfeitores nos passaram. E aí surge a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é composta de centenas, milhares de obras que nós podemos consultar, estudar. Allan Kardec, ele publicou alguns livros. Qual foi o primeiro? Isso. E aí tem mais alguns. E aí tem mais uma revista, que é a Revista Espírita. Quando nós falamos da obra básica de Kardec, a obra básica da doutrina espírita, as pessoas citam apenas os 5 livros: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Mas existem alguns outros livros, que é o Espiritismo, o Principiante Espírita, a Viagem Espírita, em 1862, mais outros 2 livros. E existem todas as edições da Revista Espírita. A Revista Espírita, que foi editada sob a orientação e a supervisão de Allan Kardec, desde o início até março de 1869, quando Kardec desencarnou. Aí ela continua, mas aí sem o rigor da apreciação de Allan Kardec. Essas são as obras básicas. O que nos ensina, ou o que nos ensinam as obras básicas da doutrina espírita? 5 fundamentos da doutrina espírita, que nós, aprendizes da doutrina espírita, vamos despertando ao conhecermos estas instruções, estes ensinamentos. Primeiro fundamento. Aí, é isso? Mais e termina. É isso? O primeiro fundamento é a existência de Deus. Todas as vezes que nós pensarmos em doutrina espírita, em lógica, nós temos que voltar os nossos pensamentos a Deus. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, o Criador, o Pai, como diria Jesus. O segundo fundamento é a imortalidade da alma. E aí nós nos voltamos para os ensinamentos da criação. Como a lei divina, como Deus, nosso Pai, cria a todo instante. Depois nós temos a pluralidade das existências. As vidas sucessivas, as encarnações sucessivas, enquanto necessitarmos das encarnações para progredir. Em determinado momento, nós não precisamos mais das encarnações. A pluralidade dos mundos habitados. Existem muitas moradas na casa do Pai. Então, existem muitas esferas no universo que nós ainda não conseguimos conhecer esmiuçadamente, que recebem espíritos das mais diferentes ordens para progredir, para realizarem a sua parte na obra da criação. E o quinto fundamento da doutrina espírita, que nos chama a atenção e nos leva novamente à consolação prometida por Jesus. A comunicabilidade dos espíritos. Porque neste ambiente, entre encarnados e desencarnados, nas mais diferentes esferas, quando o amor se estabelece e não, os laços do amor não se desfazem, nós temos os espíritos desencarnados se intercambiando com os espíritos encarnados nas mais diferentes situações em todas as épocas. Quando nós pensamos dessa maneira, voltamos mais uma vez. Por que termos otimismo? Porque o otimismo é força criadora, como disse Martin Seligman.
E aí nós nos lembramos de algumas obras da doutrina espírita para que nos situemos diante desse ensinamento. Uma dessas obras é um pequeno livro, um livrinho pequenininho, conhecido, o título Convites da Vida. Quem conhece? Convites da Vida foi um livro pequeno, simples para a gente ler, aqueles que a gente vai lendo diariamente uma mensagem. E ali Joana de Ersos escreveu através da psicografia abençoada do nosso querido Divaldo Pereira Franco. No capítulo 33, ela fala sobre o convite ao otimismo. E aí nós nos lembramos algumas orientações que ela nos faz. Sombras não se modificam com sombras. O pessimismo provoca doenças porque se sofre por antecipação. Alguém daqui já sofre por antecipação? Graças a Deus, mais um centro está remediado. Eu sofro por antecipação. Se segunda-feira eu não consegui fazer, se até segunda-feira eu não consegui fazer tal coisa, eu não sei o que vai ser na minha vida. Alguém já passou por isso, não? A gente se desespera, puxa o cabelo, faz um monte de coisa, e chega na segunda-feira, não conseguimos fazer e não acontece nada. E aí, mas a gente sofre por antecipação. Ela sugere: estabeleçamos em nós a esperança. Olha só, guardemos isso, estabeleçamos em nós a esperança. É a luz que estabelece a claridade na paisagem e espanta as trevas. Com o otimismo, aí ela vai falar dos resultados. Nós temos estímulo para o trabalho e para a vida, vigor para a luta, saúde para a doença nas paisagens espirituais e luz para a escuridão que se demora em nós e ao nosso redor. Olha só, quando nós pensamos nessas recomendações, porque são simples recomendações, nós nos lembramos de uma pequena obra. É um pequeno livro que ele não é uma obra religiosa, não é espírita, não tem nenhuma vinculação com nenhuma religião. Mas é um pequeno livro que a gente gosta de lembrar e recorrer praticamente todos os dias. Eu, pelo menos, faço isso. Quem conhece o pequeno manual de instruções para a vida? 4, 3, 2, 1. Pequeno manual de instruções para a vida. Quem escreveu esse livro? Quem escreveu esse livro foi um empresário americano, H. Jackson Brown Jr. Isso foi na década de 1980. H. Jackson Brown Jr. ele tem um filho, o Adam. O Adam fez uma prova e foi admitido numa universidade. Nessa universidade, ele teria que se mudar para uma cidade distante. E nessa cidade distante, o H. Jackson Brown Jr., que é o pai, falou: ele não tem experiência para viver as suas experiências lá. Eu preciso lembrá-lo, ensiná-lo de alguma coisa. E ele começou a escrever manualmente algumas instruções. Depois que ele escreveu várias instruções, ele datilografou tudo aquilo. Só uma pergunta: quem daqui tem diploma de datilografia? Nossa! Nós somos top, né? Porque já não se usa mais o diploma de datilografia. Hoje a meninada que vem com chip a mais, eles já nascem digitando, né? E aí então, ele datilografou, porque não tinha computador. O computador não era como nós conhecemos nos dias de hoje. Ele datilografou todas essas instruções em folhas de papel sulfite. Então deu aquele calhamaço. Colocou num grampo, colocou num envelope, bonitinho. E no dia que ele foi levar o Adam para a cidade onde o Adam ia estudar, ele, depois de organizar tudo, o menino ficou estabelecido ali, estava tudo certo. Aí ele pega e tira esse molho de papel, esse calhamaço de papel tudo organizado, falou: olha, eu organizei algumas instruções para você.
Procure seguir algumas, se você não conseguir todas. Mas leia, estude algumas coisas e que isso te ajude. E ele veio embora. Ele e a esposa voltaram para casa e o Abner ficou lá, já estava estabelecido. E daí a 2 dias o Abner telefona para o H. Jackson, para o Júnior, pai, emocionado, em lágrimas, porque ele estava muito sentido com o que ele viu naquelas instruções. E aí surge o volume 1 do Pequeno Manual de Instruções para a Vida. Com 500 instruções, tem o volume 2 com mais 500 e tem o volume 3 com mais 500. O volume 2 e 3 aí já é outra história. Mas o volume 1, a história é essa. E neste volume 1, nós vamos encontrar algumas instruções para o nosso dia a dia. Por exemplo, antes de nós olharmos a primeira que eu separei, o que é necessário para sermos felizes? Exatamente. Benevolência e gratidão. Benevolência. Olha a instrução que o H. Jackson Júnior passa para o filho. Elogie pelo menos 3 pessoas por dia. É o que nós fazemos. Correto? Todos nós fazemos isso diariamente. Não precisa ficar trabalhando muito. Não. Existem elogios que são muito simples. São nas nossas ações, no nosso conversar, no nosso modo de ser, da forma como nós envolvemos as pessoas em carinho, em amor, em fraternidade. É esta a recomendação que nós recebemos como aprendizes da doutrina espírita. Nunca desista de ninguém. Milagres acontecem todos os dias. Jamais prive uma pessoa de esperança. Pode ser que ela só tenha isso. O que foi que Joana de Ângeles nos falou acerca da esperança? Nós nos lembramos agora há pouco. Convites ao otimismo, por livro Convites da Vida. Estabeleçamos em nós a esperança. As pessoas, às vezes, estão com muitas situações dolorosas, mas a esperança, estando presente, sendo edificada, dá um vigor novo à vida. Assuma consigo mesmo o compromisso de estar constantemente melhorando. Jamais corte o que pode ser desatado. Diante de uma situação, às vezes, insolúvel, aparentemente insolúvel, por que nós falamos aparentemente insolúvel? Porque todos nós passamos pelas situações que nos convidam ao aperfeiçoamento, correto? Deus permitiria que nós passássemos por uma prova ou uma situação superior às nossas forças? Sim ou não? Quem acha que não? Quem acha que sim? Quem não está me ouvindo? Vamos lá. Deus não permitiria. Por que Deus não permitiria? Porque Ele é perfeito em tudo, em todas as virtudes. Se Ele soubesse, porque Ele sabe tudo, se Ele soubesse que nós não suportaríamos passar por determinada situação e permitisse, deixasse que nós passássemos, Ele não seria Deus. Ele seria alguém com uma virtude a menos, correto? Então, uma virtude a menos já não seria Deus. Então, jamais corte o que pode ser desatado. Nas nossas experiências, nós passamos por situações que nos convidam às mais diferentes reflexões. Ora, com muita alegria, satisfação, ora, com muitas saudades, dores, muitas vezes decepções, muitas vezes situações que nos convidam ao desespero. Jamais corte o que pode ser desatado. O que é o desatar? É trabalharmos os nossos problemas. Lembramos da sacolinha do supermercado. Quem usa a sacolinha do supermercado para embalar as coisas que nós já não usamos em casa? Quem não usa?
trabalhando para o bem do meio ambiente, né? Mas vamos lá. O que é que a gente faz no supermercado para a compra ficar bem ajeitadinha e não cair do carro? A gente dá um nó cego. É isso? É isso? A gente dá um nó cego naquela sacolinha. E quando a gente chega em casa, que vai colocar a compra no lugar lá, a gente não consegue desatar aquele nó cego que nós demos. Já aconteceu com alguém aqui? Não. Só comigo, né? Tá. Aí o que acontece? A gente pega a faca ou a tesoura e corta. Correto? Até aí tudo bem. Nós cortamos o que podia ser desatado. Aí nós vamos embalar alguma coisa. E não temos nenhuma sacolinha, nenhum papel, nem nada, não temos nada. E nos perguntamos, onde está aquela sacolinha que eu trouxe do supermercado? Eu inutilizei. Na nossa vida, todos nós passamos por situações que Deus permite para que nós progridamos no limite das nossas forças, e desatar significa trabalhar essas situações e não nos desesperarmos e anteciparmos ou cortarmos o caminho. Não use o seu tempo e as suas palavras com descuido. Nenhuma das duas coisas podem ser recuperadas. A gente pouco lembra disso, né? Mas essas são algumas ideias sobre o que o otimismo realiza em nós. Por quê? O ambiente em que somos colocados, em que estamos acolhidos, é o ambiente exato para as nossas realizações, conforme as nossas possibilidades e necessidades. Para encerrar, o que é que o otimismo realiza em nós? O que é que o ampliar o nosso modo de encarar a vida realiza em nós? Entre os discípulos, isso foi ditado por Humberto de Campos, depois identifica-se como Irmão X, assim Irmão X, está no livro Boa Nova, possivelmente muitos autores conhecem. Boa Nova, Humberto de Campos fala do Bartolomeu. Bartolomeu era o único discípulo que trabalhava com Jesus e os amigos, os discípulos ali, que não morava em Cafarnaum e nas cidades próximas a Cafarnaum. Ele morava em Dalmanuta. Dalmanuta ficava à margem do lago, mais longe. E ele fazia aquela viagem de vir ter com Jesus diariamente, para encontrar-se com Jesus, para ouvir Jesus falar, para consolar-se com Jesus e aprender com Jesus. Ele havia passado por uma situação onde a mãe havia desencarnado há alguns dias. Ele estava entristecido. A saudade que ainda se fazia muito presente. Ele diariamente ia trabalhar, era também um pescador, mas como ele saía de manhã para pescar, e quando ele terminava a pesca, ele ia para Cafarnaum, e era longe, considerando as distâncias daquela época, não dos dias de hoje seria até razoavelmente perto, ou rápido, pelo menos, como meio de transporte, mas naquela época ele fazia uma viagem, uma caminhada considerável. E o pai e os irmãos não entendiam o porquê ele fazia isso, porque ele queria ver, ouvir o que aquele homem, Jesus, estava dizendo. Então os pais haviam, o pai e os irmãos ficavam sempre admoestando, talvez esse seja o termo. E a mãe desencarnada, essa bronca que ele levava quase que diariamente. Naquele dia em especial, o pai e os irmãos deixaram ele responsável pela venda do produto da pesca. E o comprador, que era um comerciante de pescados, dos peixes lá em Dalmanuta, deu um jeito de passá-lo para trás. E ele ficou arrasado, lógico. E ele terminou o trabalho, foi para Cafarnaum, e lá em Cafarnaum ele participou das atividades, conversou com todos, orientou-se com o ensino de Jesus. Em determinado momento, Jesus, com o seu psiquismo superior, ele conseguia ver além
conseguia ver e consegue ver mais do que a gente imagina. Com um detalhe, ele sabe mais do que nós mesmos sabemos de cada um de nós. Então ele chama Bartolomeu do lado e pergunta o que se passa. Ele sabia o que se passava. E aí Bartolomeu fala da desencarnação da mãe, das broncas que ele levava quase diariamente. E ele pergunta ao mestre: Senhor, o Evangelho nos renova a esperança. Exige de nós fortaleza permanente? Essa foi a pergunta que Bartolomeu fez. E quando os negócios do mundo são adversos, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido? E Jesus, resumidamente, respondeu mais ou menos o seguinte: o Evangelho terá que florescer, primeiramente, em nossos corações. Nós não vamos mudar o mundo, mas nós vamos nos aprimorar individualmente, intimamente, em nossos corações. A vida terrestre é uma estrada perigosa que conduz aos braços do Pai, disse Jesus. A verdade não exige, ela transforma. Muitas pessoas que ainda não conhecem a reencarnação nos perguntam: você acredita na reencarnação? Eu pergunto: vocês acreditam na reencarnação? Não. Nós não acreditamos apenas. Nós sabemos exatamente o que acontece, desde o momento da concepção até o momento da desagregação molecular pela morte física na desencarnação. Todas as etapas, todas as situações. Como aprendizes da doutrina espírita, nós temos o dever de conhecer os ensinamentos e as instruções dos benfeitores espirituais. E quando nós conhecemos isso fica incorporado em nós. E não há nada que possa modificar essa nossa percepção do que é a vida. Não será a diversidade dos negócios um convite para que se semeie mais amor? E aí ele faz uma observação sobre a mãe de Bartolomeu, que havia desencarnado há pouco tempo. Quem estará perdido, se Deus é o Pai de todos nós? E aí então Bartolomeu, lógico, tomou aquela injeção de ânimo e volta para sua casa, em Dalmanuta. Quando ele chega em casa, o que foi a primeira coisa que aconteceu? O pai e os irmãos lá para dar uma bronca nele. Ele ouviu calmamente, sorriu para todos e lembrou-se de Jesus. E pensou para consigo mesmo: eles, o pai e os irmãos, ainda não conhecem Jesus. Eu já conheço. Então, a minha percepção da vida é diferente. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos oriente sempre. Muita paz. Obrigado, Nelson. Volte sempre, já está convidado de novo. Logo a gente te chama aí no Perturbar. Agora, o jeito de chamar é o aplicativo do WhatsApp. Né? E bom, é uma noite especial, porque a gente está recebendo aqui a Ordem de Molay, capítulo Fraternidade Olympiense. E eu acredito que, como eu já fui de Molay, eu acredito que eu sei o que vocês estão passando, porque
tudo, irmãos, filhos de Deus. E como sábias palavras do Nelson, não quero te completar em nada, mas longe de mim, sou menininho ainda. O Espiritismo nos ensina da seguinte forma: imaginem uma pessoa que deveria ficar presa no cárcere durante 5 anos. E quando completa 5 anos, o juiz de direito, o promotor e o carcereiro, nessa sequência, não solta a pessoa que completou 5 anos da sua pena. E essa pessoa fica presa depois de 5 anos, continua presa. E aí a gente se depara com uma injustiça. Não é verdade? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos nós temos um programa reencarnatório que nem o nosso irmão Nelson diz. E não há morte, a libertação da prisão, porque o Espiritismo ensina que o corpo é uma prisão. A vinda ao corpo é aquilo que o nosso irmão Nelson falou, para expurgar, para aprender, é um processo educacional. Então ele pode ter, do nosso ponto de vista, ter ido antes, mas cumpriu a sua missão e foi atrás da vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então a bondade de Deus reside nisso, não prender aquele que já cumpriu o seu compromisso. E é isso que o Espiritismo faz e nos conforta, porque ensina que o Espírito não nasce do embrião, o Espírito já existe antes do embrião nascer. E Lucas não faleceu agora. Existiu a vida do Espírito e a vida do Espírito na carne. Só existe vida, não existe a morte. O Consolador prometido nos ensina sobre a vida futura, a vida verdadeira. Então, hoje a gente ora pelo nosso irmão, né? E todos os outros, né? Que desencarnam às vezes. Talvez nem uma palavra vá consolar isso, mas é a partir da compreensão, como o Nelson disse, que o conforto vem e preenche. Saudade todo mundo sente, mas quando a gente compreende, passa a compreender como funciona a lei divina, a gente fica mais calmo e aumenta a nossa fé. Que Deus abençoe a todos nós que somos filhos de Deus. Um lembretinho final, que a Cruzada Espírita está precisando de óleo de cozinha e arroz para a confecção das cestas básicas do mês para as famílias carentes, tá? Óleo e arroz. E também saco de lixo de 100 litros. Por quê? Porque a gente usa os sacos para montar as cestas, né? Então, toda ajuda é bem-vinda, né? Os trabalhadores da casa, nosso irmão Viajone, então se dedicam nisso, pediu para dar um recado. Então vamos pedir aos passistas que se posicionem para a gente receber os bons fluidos da noite, emanados pela nossa linda palestra do nosso irmão Nelson. Que todo esse conhecimento possa nos preencher e nos confortar. Vamos fechar os olhos, concentrarmos, tentarmos imaginar a figura do nosso Mestre Jesus em nossas vidas, o comportamento cristão que Jesus nos ensinou como filhos de Deus. Que Deus possa nos ouvir a cada amanhecer e nos conceda toda a paz necessária e a graça necessária para sentirmos a vida como uma oportunidade reencarnatória, como um momento de nos desenvolvermos. Pai amado, que a sua grandeza e sua misericórdia caia sobre todos nós, que as suas bênçãos possam servir de remédio para o nosso espírito e para o nosso corpo, extirpando todas as mazelas, todos os pensamentos negativos, todo pensamento de ódio, todo pensamento de rancor, de vingança,
de revolta contra Ti, ó Pai. Que se instale em nossos corações o amor que Jesus Cristo nos trouxe, para que possamos a cada dia ser mais mansos, pacíficos, misericordiosos, através das palavras do Evangelho. Que nesta noite, todos nós aqui encarnados e os irmãos desencarnados possam entender e compreender a lei divina, recebendo a luz em suas vidas. Nesta renovação de energia para o corpo e para a alma, sairmos leves daqui e com muita esperança de dias melhores. Que possamos fazer a nossa parte e a cada dia aprendermos as virtudes do Evangelho através do perdão e do devotamento ao próximo. Amar o próximo, amar a Deus, amar a si mesmo, amar nossos irmãos, na compreensão da lei divina. Muito obrigado por essa noite maravilhosa, cheia de bênçãos e de glórias. E revigorados, vamos continuar a nossa semana à luz do Evangelho. Em nome de Deus, encerramos a última parte da Santa Paz do Senhor. Vamos em paz, que assim seja.